Olá, criançada, estou de volta. Então, retomando da última aula do Dedé, que de voo com vocês, nós seguimos então do modernismo. Ele falou das características gerais, né, dos principais autores, ele já deu uma pincelada em alguns deles, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, esse slide, essa aula aqui, ela vai abordar a aula 8 e 9, os quatro autores, certo? Então, entre outras coisas, nós vamos falar de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado. Então, panorama mundial, o que nós temos aí? Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, as vanguardas europeias, que vocês conhecem muito bem. Futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. No panorama brasileiro, industrialização em São Paulo, guardem isso, tá? As greves anarquistas, guardem isso, tá? Política do café com leite, muito importante também. Temos os 18 do Forte de Copacabana, fundação do Partido Comunista, movimento tenentista, coluna Prestes, crise da República Velha. Olha só que o nosso país, ele tá meio assim, né, de perninhas para o ar. Então, aqui, essa imagem, só para contextualizar, isso aqui é viradinha do século XIX para o XX. Comecinho, 1905, 10. Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, uma das principais avenidas, tá, do Rio de Janeiro. Então, derrubaram um monte de construções antigas, e aí saíram construindo, né, pá, pá. E aí, olha só que coisa mais linda, temos energia elétrica, olha esse poste, que charme. As pessoas andando, carros para lá e para cá, os chofés. Ah, meu Deus, que tudo! Então, olha a nossa bela época brasileira. Não obstante, lembra que esse Brasil tá lindo assim, porque desde que Dom João veio fugido de Napoleão para cá, o que acontece? Né? O Brasil ele recebeu muito investimento urbanístico, arquitetônico, cultural, né? Construção de teatro, universidade, jardim botânico, biblioteca, museu. Lembra disso, né? Então, o Rio de Janeiro ele deu assim, pá, ele bombou, ele cresceu, ficou lindão muito de repente. Lembra lá de Lima Barreto, quando a gente fala em Clara dos Anjos, né, dos arredores, do subúrbio? Olha só o centro da cidade, que lindo, né? Lima Barreto critica, né, os pagadores de impostos lá do subúrbio para o luxo de quem vive aqui no centro da cidade. Aqui nós temos essas 5 imagens, né? Tem ali a referência do fotógrafo e onde essas fotos estão expostas. Essas 5 fotos, elas se referem ao estado de São Paulo, tá certo? Então, essa aqui, onde a minha imagem está aparecendo em cima, ela é de uma fazenda de café do início do século, da virada do 19 para o 20, né? Comecinho, 1910 a 20. Então, a gente tem quem? Nós não temos negros na lida. Olha o tamanho desses pés de café. Gente, vocês já viram pés de café assim? Que tudo, né? Imagina a qualidade desse café. Pois bem, então, lembra da política do café com leite? Né? O que você lembra? Minas Gerais, São Paulo, um produzia leite, outro produzia café, e com isso eles iam alternando o poder político, ótimo. Então, o que acontece? Você olha ao lado, tá? E aqui, logo ao lado dessa imagem dessas pessoas colhendo, trabalhando, né, na cultura do café, você tem uma foto de um grupo de pessoas desembarcando de um navio. Quem são eles? Provavelmente um grupo de italianos, provavelmente os oriundi, né? Podem ser portugueses? Pode ser. Quem é que sabe, né? Aí ali embaixo do povo, na Roça do Café, a gente tem o centro de São Paulo, né? Olha o bonde, olha os prédios. Ao lado dessa imagem do bonde, nós temos os japoneses,
Olha que lindos, né? Então, olha o Brasil. E ao centro, nós temos a coexistência de pessoas, carros, bonde, né? Tem um cartório ali na imagem. Olha o que era o centro da cidade. Então, veja, nós estamos falando de uma cidade gigante que está crescendo, expandindo rapidamente, né? E que, ao mesmo tempo que ela explode com modernidade, tecnologia, a mente ainda é retrógrada, a mente ainda está presa ao passado, né? As tradições. E aí a gente tem um grupo de jovens que propõe essa semana de arte moderna, né? Nessa semana de arte moderna, quais são então as colocações deles? O que eles colocam? Quais são as características da obra que essa galera vem propondo? Eles querem romper com o passado, com a arte repetitiva, mimética. Eles querem que a história do Brasil seja passada a limpo, né? Não só a história do Brasil, como a própria literatura, porque eles falam que o que tinha antes não era literatura. Então, o humor, mais do que nunca, ele faz parte da literatura desse período. Não é que o humor não faça parte da literatura, mas o humor ele passa a compor muito mais os textos desse período. Porque antes falava-se muito de amor, tragédia, terror. Agora o humor ele é 6 de cada, né? 6 de 10 textos. Então, você vê humor, poema, paródia, sátira. Lembrando que a paródia é o texto que faz o quê? Uma relação de intertexto com algum texto que se quer criticar, né? A língua brasileira. José de Alencar tinha um projeto lá no passado, né? Então, o que é essa língua brasileira? A língua que o povo fala. Então, é a língua que o povo fala, é a língua que o povo usa na rua, em casa, é a língua que o povo escreve. Então, a literatura ela tem que se apropriar daquilo que é do povo, não daquilo que é do cara da Academia Brasileira de Letras, né? Então, esse nacionalismo do período, ele é ufanista no sentido de dar pertencimento, poder ao povo. E o nacionalismo, então, ele ganha o quê? Criticidade, né? Então, o André falou já dos movimentos pau-brasil, antropofagia, verde-amarelismo, o ANTA. Aqui a gente tem esses autores, o trechinho, né, em que o Monteiro Lobato detona com a cara dessa gurizada. A Semana de Arte Moderna, que tem no livro de vocês, o que aconteceu, quem, quando, onde, como, por quê, por isso, né? Então, agora vamos falar desses meninos aí. Então, tá. Mário de Andrade. Quem foi Mário de Andrade? O Mário de Andrade, assim, né, como um dos principais pensadores, ele representa a tradição e inovação, né? Então, como assim? Mário de Andrade, quando eu penso em Mário de Andrade, eu tenho que pensar a cidade de São Paulo, né? Por quê? Para ele, São Paulo é cenário e personagem para se falar da construção do modernismo. O modernismo ele só tem como se consolidar quando você entende São Paulo enquanto o cenário e a personagem desse principal desse movimento. Como assim? Então, é em São Paulo que o Mário de Andrade ele vai problematizar, criticar as contradições e os desequilíbrios desse momento da história. Como assim? A gente está saindo do século XIX, entrando no século XX. Então, eu estou saindo, né, do tempo das carroças, eu estou entrando agora no tempo dos carros. Eu estou saindo do tempo da iluminação à luz de vela, eu estou entrando no tempo da iluminação elétrica. Então, quando eu paro para pensar nisso,
eu estou colocando frente a frente, eu estou confrontando o passado com o futuro, com o presente, né? Então, é o arcaico e o moderno. E isso ainda, o arcaico, ele não cedeu ainda, né? Porque leva tempo até a luz de vela ser substituída pela energia elétrica no Brasil inteiro, né? Até pouco tempo atrás, e se brincar, ainda hoje a gente tem lugar no Brasil que não tem energia elétrica, não é isso? Então, leva-se tempo para ceder. Então, o que acontece? Esse conflito, né, da mudança de paradigma, mudança de um pensamento, de toda uma tradição, é muito exaustivo, é muito demorado. Quando se busca atingir a consciência nacional, como que eu vou pensar a consciência nacional? Eu não mudo, né, o pensamento coletivo de hoje para amanhã. Eu chego hoje na televisão, falo que a gente tem que ser assim, assado, e a partir de amanhã. Não tem como. Nós temos que construir valores, são construções, né? Então, a gente fica em trânsito entre a tradição e a inovação. Se eu gosto, eu agarro a inovação. Se eu não gosto, eu fico com a tradição. E aí vai, e a gente vai coexistindo. Enfim, Mário de Andrade, ele conseguiu ser um moderado, enquanto alguns autores, eles já foram aqueles caras que chegam, quebra tudo. Não, ele não foi um quebra-quebra. Ele não foi o cara do quebra-quebra. Ele conseguiu olhar para o passado e falar, ok, eu posso não concordar, mas eu consigo respeitar. E isso, gente, nos dias de hoje e em qualquer dia da história da humanidade, isso é o que a gente chama de inteligência, né? De inteligência emocional, porque esse é o cara que sobrevive a qualquer era do gelo, porque é respeito, ele não concordava, não botava fé, não era a praia dele, mas ele conseguia respeitar. Porque ele pode não respeitar, mas para outra pessoa é muito importante. Então, ele foi um moderado quando ele conseguiu conviver com isso. E não só conviver, mas trazer isso para a literatura, porque ele foi um pesquisador das tradições do Brasil. Ele foi um dos grandes pesquisadores do nosso folclore, das nossas tradições, né? Ele pesquisou sobre o folclore brasileiro quando ele foi conhecer as histórias dos negros, dos índios, né, dos nossos matutos. Então, ele tentou unir todo esse cabedal de todo esse acervo cultural do nosso folclore. E aí ele produziu muita poesia, né? Começou lá em 1917, ninguém tacou pedra, mas também ninguém, ai, que lindo, maravilhoso. Mas em 1922 ele entra com Pauliceia Desvairada. Não gostaram, porque já começou com, né? Escreveu uma dedicatória para si, a Mário de Andrade, mestre querido. Prefácio interessantíssimo. E veio com um papo de desvairismo, que seria algo assim: eu tenho que escrever seguindo o fluxo. Depois eu volto lá e vejo, né? Dou uma conferida, uma revisãozinha, mas sem interferir muito no processo. Um clã do Jabuti Remate de Males já tem uma pegada mais assim de pesquisa, né? Pesquisa de etnográfica sobre os povos, sobre o folclore, sobre a linguagem, uma pegada de reflexão filosófica. Lira paulistana é uma outra pegada, em que ele volta o seu olhar para São Paulo. Então, ele olha para São Paulo, para aquela cidade, prédios, bondes, carros, pessoas, para um lado para o outro. O que ele sente quando ele olha para essa cidade tão cheia de contradições, o novo e o arcaico, né? O prédio e uma casa velha coexistindo na mesma avenida. Então, a meditação sobre o Tietê, as reflexões sobre a vida, né, que cresce
longo do curso do rio. E aí a gente tem também a prosa, 2 grandes livros, Amar, Verbo Intransitivo, que trata sobre uma família burguesa, a iniciação sexual de um jovem, também reflexões sobre o processo linguístico, e Macunaíma, que é o seu anti-herói, o herói sem nenhum caráter, né? André já falou bastantão, no livro tem. E o Macunaíma, né, ele resgata essa questão do deslumbre, a desorientação, o herói que está num processo, né, do resgate da sua história, no confronto com a cidade moderna, em que uma cidade que foi construída para as pessoas, mas que as pessoas não podem usufruir, porque senão elas serão vítimas dessa cidade, desse cenário, essa selva de pedra, né, em que essas pessoas serão engolidas. Bom, então eu tenho Oswald de Andrade, O Riso e a Crítica, né? Por que o riso? Porque ele é o mais irreverente de todos, né? Porque ele busca, através da paródia, do humor, rever a história e a literatura. Então, tanto a sua prosa quanto a sua poesia, ela tem esse valor de renovação, de reverência, irreverência, e na prosa, sobretudo, o hibridismo, tá? Então, neologismo, construção de novas palavras que atendam à necessidade dele, autor, de comunicar aquilo que ele quer, né? Não existe uma palavra, então eu crio para dizer aquilo que eu quero, tá? O nacionalismo, a crítica, tá? Poema piada, sempre com o caráter de refletir sobre algum tema e assim, pequenininho, objetivo, direto ao ponto, tá? O que mais? Na prosa, nós temos hibridismo e experimentação. Experimentação por quê? Nesses 2 principais romances dele, existem outros temas, tá? Mas esses 2, em particular, Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande, nós temos narrativas híbridas, tá? Então, em Memórias Sentimentais de João Miramar, o que é uma narrativa híbrida? Eu tenho nesse livro, tá? Eu tenho poesia, piada, diário, crônica e tudo assim no ritmo da linguagem cinematográfica. São 163 episódios numerados e intitulados. São capítulos relâmpagos. Você pode comprar para ler, você lê num tapa, super rápido. Serafim Ponte Grande não tem capítulos, são 203 fragmentos, né? Livro de memórias dividido em partes. Também tem esse aspecto de narrativa híbrida. E tem uma outra coisa que é totalmente experimental e diferente do que se tinha visto até então. Tem personagem que aparece e desaparece e ninguém fala o que aconteceu, né? Ô, professora, mas né? Tem aluno que ia falar, ô professora, mas é aquele personagem? Meu filho, não pergunta para mim, porque se você não sabe, imagina eu. Pergunta, né? Aí um dia, quando a gente passar desta para melhor, a gente pergunta lá para o Oswald, se nós encontrarmos com ele, né? Então, assim, também mistura relato de viagem, anotação íntima, também é um texto híbrido. Manuel Bandeira, o fofo dos fofos, poesia do cotidiano. Ele é classificado como um poeta que se divide em 3 fases. Ele tem um momento em que ele é classificado como pré-modernista, em que ele tem uma influência simbolista. Lembra? Musicalidade, melancolia, etc. Lindo, 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 fofo, meu nenê. Modernista. Quando ele encampa essa onda modernista, aí ele abraça toda a proposta do modernismo. Versos livres, linguagem coloquial, sem aquela preocupação. Ele vai experimentando, ele vai escrevendo livremente. Só que tematicamente, sempre com um pezinho no passado, falando das suas lembranças afetivas, a questão da infância, a presença da sua doença. Ele era muito doentezinho, né? Nasceu no Recife, saiu muito cedo de lá, morou na Suíça, né, para tratar da sua tuberculose e depois veio para o Rio de Janeiro e assim sempre muito doente. Uma
temática, um tema que permeia muito a obra dele, é justamente o quê, gente? A morte. Imagina uma pessoa que o médico desengana desde cedo. Ó, meu filho, você tem tuberculose mata, não tem cura, né? Então, assim, ele conviveu com essa ideia de que ele poderia morrer a qualquer momento, né? Nós temos no livro Libertinagem, dessa fase modernista, pneumotórax, né? 33, diga 33, 33. Evocação do Recife, assim, que tem um caráter memorialista, né? Ele lembrando da sua terra natal, e vão embora para Passárgada, que tem uma coisa meio erótica, de libertinagem, tipo, né? A vida que ele poderia ter vivido, uma vida de liberdade. Gente, pensa num cara que ele poderia, né? A gente tem alguns poemas em que nós percebemos que ele poderia ter sido tanta coisa, mas ele não foi por conta dessa doença, né? E temos ainda também essa fase pós-modernista. O que é essa fase pós-modernista? Como no modernismo eles não pregavam a liberdade de ser o que quisesse, né? Ah, eu não tenho que obedecer regra, não sei o quê. Aí, se eu não tenho que obedecer regra, eu posso escrever do jeito que eu quiser? E se eu quiser escrever obedecendo regra, eu posso? Ué, meu filho, você é o poeta, você faz o que você quiser da sua vida, não é não? Pois então, nessa fase chamada de pós-modernista, nessa terceira fase dele, ele ficou entre a tradição e a vanguarda, entre os versos livres e os versos clássicos, heptassílabos, pentassílabos, versos com rimas, versos sem rima, os brancos, né? Então, ele é o cara da liberdade poética, do saudosismo, da autobiografia, presença do cotidiano, a poesia do dia a dia, da morte. Ele é chamado também de precursor do concretismo. O que é o concretismo? É uma manifestação poética contemporânea, né? Contemporânea, sim, algumas décadas depois dele, que entende que o poema ele tem que explorar os espaços, né, em que o poema é escrito, que não é só escrever um poema, mandar uma mensagem, é ocupar a folha também. Então, dá uma lidinha nessa A1 daí, depois você me diz. E o Antônio de Alcântara Machado, O Brasil da Imigração Italiana, o fofo dos fofos. O Antônio, né, ele escreveu um livro que nos últimos anos nem caiu em vestibular e concurso, despencou, que é o Brasil da imigração italiana, tá? Então, quando a gente fala desse Brasil da imigração italiana, a gente está falando de quê? A gente está falando de um livro que fala dos 3 bairros de maior concentração, né, de italianos dentro de São Paulo: Brás, Bexiga e Barra Funda. Então, o que esse livro resgata? Ele resgata uma cidade de São Paulo em que, né, acabou de acontecer a abolição dos escravos, proclamação da República, os escravos estão todos soltos, a Deus dará, tudo batendo cabeça, né, se colocando à margem das cidades, né, começando a desenvolver o conceito de periferias, de favelas. Que mais? Aí a gente tem a chegada dos imigrantes, que são operários, camponeses, pessoas que estão vindo tentar a vida no Brasil, né? Cada um por uma razão, que eles estão deixando sua terra natal. Além dessa questão de deixar a terra natal, essas pessoas aqui mais tarde, elas vão viver um conflito, né? A saudade, a lealdade à sua terra natal e a necessidade de se integrar e, tipo, abraçar essa terra agora, que é a terra que está dando condição, é a terra que está dando de comer, é a terra onde eles estão fazendo fortuna, né? Então, assim, existe um fenômeno aí que tem sido até trabalhado em documentários, né? Então, a gente vê que esses imigrantes, eles acabam, por incrível que pareça, né, eles acabam formando
pouco tempo, uma burguesia dentro da cidade de São Paulo, porque eles chegam ao Brasil, não só os italianos, né, os outros imigrantes também. O Brasil era o país do futuro, era o país para quem quisesse trabalhar e vencer. Então, essas pessoas chegaram aqui e, através de muito trabalho, de muita labuta, elas venceram. Então, esses oriundi, eles tiveram uma vida de muito sacrifício, mas os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos, mas ali a partir dos netos, os netos já começaram a gozar de uma vida de burguês, porque os seus antepassados conseguiram, através de muito trabalho, né, juntar dinheirinho da condição para que hoje eles fossem, né, herdeiros. E aí a gente vai conhecendo a história da formação de São Paulo, as famílias tradicionais, a gente vê, né, muitos nomes de famílias tradicionais que são, né, de famílias italianas. Então, olha só, é um livro de contos recheados de histórias singelas, de mulheres, de homens, de crianças, de presença da morte, de, de tudo, tem de tudo um pouco. E um dos grandes méritos dessa obra é que o autor ele desconstrói a linguagem, né? E o que ele faz? Ele transforma essa linguagem que já é desconstruída tradicionalmente e faz o quê? Ele subverte o nosso português para o português que o italiano fala. Só que esse italiano, ele não fala muito bem o português. Então, Belo, o italiano, ele fala algo que é meio cantarolado, mas isso porque eu estou falando de alguém que já está falando. Então, assim, existe uma parte da narrativa que o autor, né, através de pesquisa, ele coloca as personagens batendo boca tudo em italiano. E aí ele vai colocando as traduções. Ele coloca, tem hibridismo também, né? Que ele coloca assim trechinhos, né, das personagens, sei lá, né, cantando músicas, né? Não é Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, não, tá? Mas assim, então você tem referências de guerras, né? Você tem referências históricas da cultura italiana. Olha, esse livro é um show, porque ele é uma viagem por dentro de São Paulo, dentro, né, da cultura dos oriundi. Então, são italianos, né? Dentro de São Paulo, você tem os italianos que estão ali nesses bairros, aqueles que ainda são pobres, que trabalham nas indústrias, aqueles que são anarquistas, e temos aqueles que já venceram na vida. Então, assim, é uma narrativa que vale a pena a gente conhecer, sobretudo pela capacidade do autor, né, de falar com tanta propriedade de pessoas que ajudaram a fundamentar a nossa cultura. Há uma outra leva de pessoas do outro lado do mundo que enriqueceram, né, a nossa cultura. Porque a nossa miscigenação, gente, é negro, é índio, é português, é italiano. Não é à toa que a nossa literatura, que o nosso povo é a coisa mais linda, mais querida e mais rica dessa vida, né? Então, um salve para todo brasileiro, um beijo no coração, a gente fica por aqui. Lembrando, esse conteúdo, capítulo 8 e 9 da apostila 3. Então, aula dada, aula online realizada, tarefinha do livro, atividades, né, para a sala, tudo do mesmo modelinho, encaminhando naquele e-mail que eu passei para vocês.
Beijo, pedaço de queijo. Tchau, tchau. Até mais.